Bom, gente, a aula 16, ela vai tratar da absorção das plantas, ela também vai tratar da condução dessas plantas e como elas se alimentam. De início, vamos lembrar que as plantas elas são autótrofas, fotossintetizantes, né? Elas produzem o próprio alimento através de todo o processo da fotossíntese. 16. As plantas são autótrofas, fotossintetizantes. Elas produzem a própria matéria orgânica, né? Tem até a equação química, se não me engano é 6CO2 mais 12H2O. H2O, que vai formar C6H12, O6 mais 6O2 mais 6H2O. A planta vai pegar gás carbônico, oxigênio e, através da luz absorvida pelos cloroplastos, essa energia luminosa que a planta absorve através dos cloroplastos vão se transformar em energia química, né, que é o ATP, para assim o trabalho das atividades celulares. E essa reação também pode ser ao contrário. Na fotossíntese, a planta pega o gás carbônico mais água e transforma em glicose mais oxigênio em água. Na respiração, nas mitocôndrias, né, ela pega o oxigênio, o CO2 e a água e transforma em gás carbônico e H2O, que vai ser, como é que eu posso dizer, usada na fotossíntese. Então, tanto a respiração como a fotossíntese, elas estão interligadas. Isso é muito importante a gente saber. As plantas, elas são autótrofas, mas vamos só relembrar um exemplo de uma planta que não é autótrofa por completo. Ela também é heterotrófica, nome difícil, que é a planta carnívora. Vou colocar o OBS aqui. A planta carnívora, ela é autótrofa, produz a própria matéria orgânica, glicose, né? E ela também é heterotrófica. Porque, geralmente, as plantas carnívoras podem estar inseridas em solos pobres em sais minerais. Então, para ela absorver sais minerais que são essenciais às plantas, ela pega de insetos. Ela abre o bocão dela, então quando o inseto vem, ela fecha e absorve somente sais minerais. A planta nunca absorve matéria orgânica de outro canto, porque ela sempre vai ter o seu próprio metabolismo, né, de matéria orgânica. Então, dos insetos, as plantas carnívoras absorvem só os sais. Então, como ela é autótrofa e heterotrófica, ela recebe um nome especial, que é mixotrófica. Amo esse nome. Então, a planta ela é mixotrófica porque ela é autótrofa e heterotrófica ao mesmo tempo.
Lembrando que a planta não vai absorver a matéria orgânica dos insetos, e sim os sais minerais. Nenhuma planta vai absorver matéria orgânica, a gente tem que se lembrar disso. Porque lá na raiz, só o que vai entrar na planta, né, através da raiz, vai ser o sal mineral. Muitas vezes a gente aduba para a matéria orgânica se degradar, porque quando ela se degrada, ela libera sais, né? E esses sais que vão estar no solo, a planta absorve. A gente tem que lembrar também dessa água que a planta usa e de como ela vem. A gente disse que a planta absorve os sais, mas a planta também ela vai absorver a água pelo canal chamado xilema. Esse xilema também pode ser chamado de lenho. Ele vai absorver do solo a água e sais minerais. Existem dois processos, né, que é o apoplasto e o simpoplasto. No apoplasto, a água e os sais minerais, eles passam da raiz até o xilema através dos espaços entre as células. Tá acabando. Modo apoplasto. Pelo espaço entre as células, né? E o modo plasto. O modo simplasto é quando a água e os sais minerais, eles vão de célula a célula, né, passam por dentro de uma célula para dentro de outra célula, até chegar no xilema, por pontes citoplasmáticas, chamado plasmodesmos. Pontes citoplasmáticas entre as células Esses plasmodesmos, tá, pessoal? Eles são características exclusivas das células vegetais. Células animais não, tá? Então aqui tá a célula, certo? E esse plasmodesmo é essa ponte para que a água e os sais minerais possam passar, certo? Porque muitas vezes também o xilema está hipertônico e o solo está hipotônico. Então a água ela sai, né, do meio hipotônico até o xilema que está cheio de sais pela osmose. O nome disso é chamado pressão positiva da raiz e a gente já começa a entrar nos meios que o xilema leva a água, né, da raiz até as folhas, até o resto das plantas. Aqui.
Pressão positiva da raiz. A água vai do solo até o xilema por meio da osmose. A água que está no meio hipotônico vai para o xilema. Está no meio hipertônico. Outro processo que é fundamental para a gente entender essa condução de água e sais minerais é um fenômeno que é muito conhecido, muito importante, cai muito na prova do Enem, que é chamado de capilaridade. Vou até colocar um coração aqui em capilaridade, porque ela é muito importante, certo? Caiu até uma questão, ano passado, no Enem, sobre capilaridade, que um menino colocou um lenço de papel lá na água, e a água subiu no lenço de papel. Isso é capilaridade. Mas por que isso acontece? Porque a água, ela tem uma incrível coesão, certo? Para onde uma molécula de água vai, ela puxa as outras, porque o nome disso é coesão. Ela tem uma boa adesão, ou seja, ela se adere bem às paredes do capilar. E coesão, porque quando ela se adere, ela vai puxando as outras, enfim. Por exemplo, aqui tá. Eu não sei fazer um círculo direito, me perdoem. Tá. Aqui está um recipiente com água, certo? Se eu colocar um capilar, por exemplo, um canudo de papel, bem fininho, bem fininho. Meu canudo de papel está muito torto. Aqui. A água, ela vai começar a subir. Ela vai se aderir a essas paredes, certo? E uma vai puxar a outra porque elas têm uma ótima, colocando em boa, ótima coesão. Mas por que a água tem uma ótima coesão? Porque a interação intermolecular da água é uma extremamente poderosa que se chama ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é uma interação muito forte que faz com que a água tenha uma boa coesão, ou seja, ela sobe e vai puxando as outras. Os capilares dos xilemas são muito finos, porque quanto mais fino o capilar, mais a água sobe. Então, para plantas de pequeno porte, que tem um capilar bem fininho, ela consegue sugar a água do solo até levar para o resto da planta. Mas a gente tem que lembrar que essa pressão positiva da raiz, a capilaridade, ela age mais em plantas de pequeno porte. Então, como é que essas árvores, né, essas grandes plantas de grande porte conseguem trazer água lá da raiz até as folhas? O nome disso é um fenômeno chamado de força de Dixon, ou um fenômeno coesão-tensão. Deixa eu colocar aqui sol.
Aqui tá a árvore, viu, gente? Na árvore tem a folha. Tem que apagar aqui. A água tem a folha. A folha é onde acontece, né, a fotossíntese e é onde tem os estômatos. Os estômatos, né, a gente se lembra com estruturas que se abrem quando é atingido por uma grande luminosidade e se fecha quando a planta está com déficit hídrico. O que acontece? Aqui está os estômatos. Gente do céu, eu não sei fazer um círculo direito. Células guardas, né, do estômago, vou colocar aqui. Célula. Quando recebe luz, o estômago se abre, liberando oxigênio, liberando água e entrando CO2. Quando a planta perde muita água, por causa do estômago, ela fica com déficit hídrico na folha. E o que acontece? Cria-se uma tensão que puxa a água da raiz até a folha. Deixa eu tentar desenhar aqui a raiz. Aqui é a minha raiz. A raiz, gente, tem a zona por onde entra, né, a água, os sais minerais, que é chamada de zona pilífera. Essa zona pilífera, ela tem os tricomas, né, que são as ramificações por onde entra água e sais minerais. Quando a folha está com déficit hídrico, cria-se uma tensão para que a árvore sugue a água e assim leve de volta para as folhas. Essa tensão, né, ela consegue efeito porque, como a água tem uma boa coesão, ela consegue subir. O nome disso chama teoria tensão-coesão, né, ou coesão-tensão, ou força de Dickson. Teoria onde pelo xilema, né, pelo lenho, a água vem até chegar nas folhas, porque cria-se uma tensão para que a água suba, né? O nome disso se chama força de Dickson ou teoria coesão-tensão. Bom, gente, a gente viu como a seiva bruta sai do solo, né, até chegar nas folhas, o restante das plantas, através do xilema ou lenho. Mas o que acontece com a seiva elaborada? O floema, ele que vai, né, levar essa seiva elaborada, uma seiva orgânica, já com a matéria orgânica, até o restante da planta por diferença de gradientes de concentração. A gente, vendo assim, chega a acreditar
que todo o processo da seiva elaborada é de cima para baixo, né, para o restante da árvore. Porém, existem árvores chamadas de árvores ou plantas, né, caducifoliadas. Essas árvores caducifoliadas, elas perdem as folhas em uma estação de ano. E o que acontece? Ela fica sem a matéria orgânica. Então, como é que ela vai produzir a matéria orgânica e levar para o resto da árvore? Para isso, que existem tecidos de revestimento, como o parênquima, na raiz. Para quando acontece, né, a caducifolia, as plantas caducifoliadas, e elas perdem as folhas, nutrientes que estão na raiz vai da raiz para o resto da planta. Ou seja, o transporte vai de baixo para cima.